Senhor, pela vida da minha avó que vai estar ministrando. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está presente aqui hoje. Obrigado, Senhor, por aqueles que também estão no grupo, aqueles que visualizaram os vídeos que vêm do YouTube, do Instagram. Obrigado, Senhor, por todas aquelas visualizações do vídeo do YouTube. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo. Eu creio que o Senhor vai fazer muito mais ainda na presença de Deus. Te agradeço grandemente, Senhor, por essa noite, que seja uma noite abençoada, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da vida de cada um, através da oportunidade de cada um, que possamos ser tocados, Senhor, e o Senhor use cada um, em nome de Jesus. Então, muito abençoado para todos nós, abençoa aqueles que infelizmente não puderam participar e que mais pessoas possam participar ao decorrer desse culto. E que seja uma bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, eu gostaria de passar a oportunidade para o Dani. Para mim? Para o Dani. Ah, tá. Pai, gente, abram suas Bíblias em João... Não, calma aí, gente. Aqui tem... Já... Calma aí. Tô procurando aqui também, mas é em... Eu acho que é 1 João, é que agora eu esqueci. Não, é 2 João. É. Segunda João. Não. Ai, caramba. Ah, deixa, vai, eu vou ler mesmo. João 20:29. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que viram, mas mesmo assim não creram. Quer dizer, creram. Então que a gente não seja como Tomé, que quando os discípulos contaram que viram Jesus, e Tomé não acreditou. E se a gente não viu, mas mesmo assim acredita que Jesus ressuscitou, então somos bem-aventurados. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Pedro, que eu mandei mensagem para você hoje, que falou Canana. Valeu, viu? Era isso que eu queria trazer. Amém. Deus abençoe. Eu gostaria de ter minha oportunidade agora. Eu vou ler em Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que eu queria trazer é que, às vezes, a gente tem pensamentos que são carnais, são impuros, e que a gente não pode controlar, e a gente simplesmente ignora. Porém, o Senhor deseja que até os nossos pensamentos sejam submissos a Ele. Então, precisamos pedir a Deus para que Ele purifique a nossa mente e que não somente nossas ações sejam corretas, mas que nossos pensamentos também. E, portanto, para que haja metanoia, que é a mudança na maneira de pensar e agir, é necessário o arrependimento. Então, precisamos pedir ao Senhor ajuda para abandonar nossa maneira errada de pensar. E em 1 Pedro 5:7 diz: Entreguem sua ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então, que possamos entregar e descansar na paz de Deus, confiar nele, porque Ele cuida da gente, guarda as nossas mentes e corações. Amém. Agradeço a oportunidade. E eu passo pro Petec. Amém. A paz do Senhor a todos, gente. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando um pouco sobre o livro de Eclesiastes. Ele foi escrito por Salomão. E às vezes é um pouquinho difícil de ler, é um pouquinho de entender, mas o que Salomão ele faz nesse livro é falar que tudo é vaidade. Por quê? Algumas pessoas vão falar que enquanto ele escreveu esse livro, ele estava desviado. Ele estava afastado de Deus e por isso ele tem tantas perguntas, por isso ele faz às vezes algumas afirmações meio estranhas assim. Mas é porque ele estava afastado de Deus.
Isso fez com que ele ficasse meio desiludido da vida. Porque entre esses capítulos a gente vai ver Salomão falando que ele buscou tudo. Ele teve de tudo, mas ele não conseguiu encontrar a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade vem de Deus. Então é um livro de alguém que está com um vazio dentro de si, porque tentou completar esse vazio mundo afora, tentou completar esse vazio longe de Deus. Mas ao longo do livro, enquanto nós lemos, a gente vai vendo o próprio raciocínio de Salomão entendendo algumas coisas. Às vezes, no começo de um capítulo, ele está falando uma coisa, aí no final ele fala, mas é isso, essa aqui é a verdade, é isso que eu descobri. Não com essas palavras, mas é assim que ele faz. E no capítulo 3, começa falando que existe tempo para todas as coisas. Versículo 1, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E quando nós vamos ver o contexto, é como se Salomão estivesse dizendo que a vida ela é muito repetitiva, que ela é muito cíclica. E quando ele fala que tudo é vaidade, ele está querendo dizer que as coisas são vãs, que é tudo como correr atrás do vento. E quando ele fala o quão cíclica é a vida, existe tempo para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, é como se ele estivesse falando, aqui na Terra, as coisas são sempre a mesma coisa. É sempre mais do mesmo. As coisas não se aprofundam. Como se ele estivesse mais uma vez falando, é tudo vaidade. Existe tempo de matar, existe tempo de viver. Existe tempo de matar, existe tempo de curar. Há tempo de ficar triste, de se alegrar, de chorar e de dançar. Então é sempre mais do mesmo. Só que com Deus não é mais do mesmo. Com Deus nós sempre experimentamos coisas diferentes. Então que nós não venhamos buscar nossa felicidade no mundo, porque o mundo sempre vai entregar mais do mesmo. Às vezes a gente vai buscar nossa felicidade no mundo. Aí tá bom, a gente quer felicidade em bens materiais. Um certo determinado bem material vai nos oferecer felicidade momentânea, a gente vai procurar mais felicidade em outro, aí vai ser mais felicidade momentânea, e assim vai indo. Mas com Deus as coisas elas são eternas, com Deus as coisas sempre se renovam. A palavra de Deus se renova. O nosso coração precisa se renovar todos os dias. Nós precisamos meditar na palavra, o Senhor vai falar coisas diferentes conosco todos os dias. No versículo 4, Salomão fala, o que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. O que ele está dizendo aqui já que a vida ela é sempre mais do mesmo, o que eu ganho com o meu trabalho? Se eu trabalhar, se eu não trabalhar, vai mudar o quê? Se vai ser sempre mais do mesmo. Só que no versículo 11 ele fala, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Então, ele entendendo que mesmo que a vida seja mais do mesmo, a gente também tem que aprender a usufruir da vida, porque foi o Senhor quem determinou este tempo. Mesmo que, é claro, essa vida ela é vã comparado com a vida eterna, Salomão várias vezes ele vai falar que nós devemos usufruir das bênçãos de Deus, porque as bênçãos são dádivas, são dom de Deus, é um presente de Deus nas nossas vidas. Então, aqui nós aprendemos duas coisas. Primeiro, que nós devemos buscar sempre a Deus, porque se a gente for procurar felicidade no mundo, a gente não vai encontrar felicidade. Vai ser sempre algo momentâneo. E segundo, que mesmo sabendo que essa vida ela é vã, comparado com a vida eterna, nós ainda assim nós vivemos aqui. Então nós precisamos aproveitar essa vida ao máximo de acordo com aquilo que Deus nos deu. E nós só não devemos fazer como Noé. Porque eu lembro que eu ouvi uma palavra uma vez que fala que Noé, ele tornou a bênção em pecado. Como assim? Nós sabemos daquela história em que Noé, ele teve sua vinha, mas ele ficou bêbado, aí ele ficou nu. Então, ele pecou. Mas, ou seja, Deus deu uma bênção para ele, uma vinha, e vinho representa alegria. Mas ele se embriagou, então ele pecou. Ele tornou a bênção de Deus em pecado. E que nós não venhamos fazer isso. Que nós não venhamos tornar aquilo que Deus nos dá em idolatria. Ah, Deus me deu este dom de algum esporte, de alguma fala, então você idolatra isso, idolatra essa habilidade, idolatra essa coisa, mas que nós venhamos aprender a usufruir das bênçãos de Deus. Porque Salomão ele vai até dizer, se eu não me engano, é no capítulo 2 ou é no 4, que até mesmo a pessoa que não usufrui das bênçãos de Deus, até mesmo aquela pessoa que só quer dar tudo para o próximo. É claro que quando nós damos algo para o próximo, isso é bom. Mas quando nós não aproveitamos de nada,
Salomão ele vai falar que até mesmo isso é vão. Então nós precisamos aprender até mesmo a aproveitar as coisas que Deus nos dá. Amém? Então, obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de passar pro vovó agora. Pai do Senhor, é eu agora? Sim. Obrigado, Yasmin, obrigado. Pai do Senhor. Ai, tá frio aí, né? Tá frio? Meu Deus. Irmãos, prazer muito, muito grande estar com vocês mais uma vez. Fazia tempo que alguns compromissos aí nas quintas-feiras, né? Aí não deu para mim aparecer aí nos cultos. Mas estou sempre orando por vocês, para Deus dar força, graça, que o Senhor continue direcionando, dando sabedoria, que o Espírito Santo continue abençoando a vocês todos, que fazem parte desse trabalho abençoado, trabalho maravilhoso, e nunca desistam, né, desse trabalho, não desanimem, né? Talvez a gente pode, como ser humano, né, desanimar por um motivo ou outro, mas fiquem firmes, porque quem dá a recompensa é Deus, quem nos recompensa é o Senhor. A recompensa, ela nunca vai vir do homem, né? O homem, ele pode nos elogiar, ele pode nos dizer obrigado, mas mais vezes os homens eles vão nos decepcionar do que nos incentivar. Então, a nossa recompensa, ela vem do Senhor, ela vem de Deus, como Paulo fala, se não me falha a memória, de 1 Coríntios 15, 56 e 57, se me falha a memória, né? Que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor, né? Sempre abundantes, porque há uma recompensa para aqueles que fazem, né, a obra do Senhor. E eu não estou dizendo isso para acender aí em vocês o orgulho, mas para que vocês mantenham ainda muito mais ainda a humildade e atribuam tudo à glória do Senhor, tudo a Deus, porque Ele é bom e maravilhoso. E eu gostaria só de deixar aqui uma meditação. Pedro, estou devendo para você, mas eu vou trazer para você as nossas respostas. Bem, Salmo 94, versículo de número 1. Glória a Deus. Salmo 94, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu, que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que argui as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Amém. Irmãos,
Esse salmo aqui é um salmo assim, pouco lido, pouco conhecido, né? Um salmo 94, mas que o salmista, ele apela, né? Vamos dizer assim, ele faz uma oração, né? Ao Senhor, pedindo justiça, que Deus fizesse justiça contra os maus, contra aqueles que se comportam de uma forma iníqua, né? De uma forma errada, fazendo coisas erradas, e que pensam que Deus não está vendo, que Deus não vai julgar, que Deus não é justo, que Deus não vê. Aí ele está falando a respeito disso. Ele fala, aquele que fez o ouvido não ouvirá, aquele que formou o olho não verá. Quem fez o ouvido? Foi Deus. E se Deus fez o ouvido, ele não vai ouvir? Quem fez os olhos? Não foi Deus? Se Deus fez os olhos, ele não vai ver? Ou seja, a questão é que Deus, ele vê todas as coisas. E muitas vezes nós nos sentimos injustiçados, ou até mesmo por conhecermos a palavra de Deus, por bondade e misericórdia do Senhor, nós somos cheios de falhas, mas por conhecer um pouco o Evangelho, e olhando nós para o mundo, nós vemos tantas injustiças, né, tantas coisas erradas, não é verdade? E nós, como salmista aqui no Salmo 94, oramos ao Senhor para que Deus intervenha em determinadas situações. Quando a gente vê uma pessoa honesta, por assim dizer, sofrendo, uma mãe sofrendo, uma criança sofrendo, né, uma viúva sofrendo, enfim, as injustiças, né, as pessoas nesse tempo de frio na rua, né, passando frio, tantas injustiças, tantas coisas a gente observa e vê, e aquelas pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem o Senhor, algumas delas chegam a dizer, né, Deus não existe, porque se Deus existisse, não haveria essas coisas, não haveria injustiça e assim por diante. Mas, é como o salmista está dizendo, claro que Deus enxerga, claro que Deus vê. E eu quero dizer com essas palavras que no tempo certo, no tempo determinado por Deus, Deus vai agir, Deus vai entrar com justiça. Glória a Deus. Ele é o justiceiro. O justiceiro não, ele é justiça, Deus justo de toda a terra. Abraão disse que Deus é justo, o Senhor que justifica, o Senhor que vê as coisas. Quando Deus resolveu ali, pelo seu poder, destruir Sodoma e Gomorra, não é? Ali, porque o pecado tinha chegado até o Senhor, tinha chegado até Deus, e ferido a santidade de Deus, então Deus fala com Abraão intercede ali, nós lemos essa palavra, não é? Em que Abraão começa a interceder, Senhor, se houver ali 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade, nem não vai olhar para os 10 justos, e aí Abraão foi ali, conversando, orando, né? Batalhando ali em oração com o Senhor, com Deus, e Deus falando, não, se houver 10 justos, eu não vou destruir a cidade, se houver 5 justos, eu não vou destruir a cidade, né? Mas Deus, ele é justo, irmãos, né? Então eu quero dizer nessa noite que a justiça de Deus ela chegará e não tardará, não é? A igreja do Senhor Jesus, a igreja de Jesus, não estou falando aqui de denominação, não estou falando aqui de igreja A, de igreja B, estou falando da igreja de Jesus, no momento parece muitas vezes injustiçada, muitas vezes, como a gente vê nos evangelhos, como a gente vê em Atos, a história da igreja, a igreja foi perseguida, muitos cristãos morreram, deram a sua própria vida por amor ao evangelho, missionários ainda hoje, nos nossos tempos, estão dando a vida por amor ao evangelho, e Deus está enxergando, Deus está vendo, e haverá um dia em que Deus chamará o homem à prestação de contas. Glória a Deus. E a igreja, irmãos, ela vai sentar com Deus no trono para julgar. Vocês sabiam que nós, a igreja, iremos julgar também? Nós vamos participar com Deus. No grande dia nós estaremos assentados com o Senhor e nós teremos o privilégio daquele grande dia de julgar os anjos caídos. Será uma bênção,
né? Onde o Senhor nos dará o poder de estar participando ali, né, deste julgamento. Glória a Deus por isso. Não me pergunte de que forma, de que maneira. A Bíblia só diz que nós assentaremos com o Senhor para julgar os anjos. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus nos dê vitória. Fiquemos firmes na presença do Senhor. Ergam a cabeça, glorifiquem a Deus. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Amém? Vamos crescer na presença do Senhor, na graça e no conhecimento, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco para nos dar força, para nos dar graça, sabedoria, direção, conhecimento da sua palavra e mais ainda, nos sustentar, aleluia, até o final, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que nós chegaremos até o fim, né? Bem-aventurado aquele que vai vencer as lutas, os desafios, aleluia, ele receberá das mãos do Senhor o galardão, a vitória. Amém? Então, que o Senhor nos dê força e graça. E sabemos que o Senhor, ele vê todas as coisas, conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas com muita certeza. Amém? Fique com Deus, um abraço em nome de Jesus. E eu agradeço pela oportunidade. Nana, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, vô. Amém. Romanos 8, 38, 39, que diz: Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada se compara com a glória e o amor de Deus, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está presente em qualquer situação. E aí eu gostaria de passar para o Miguel. Quer uma oportunidade, Miguel? Sim, quero sim. Abram suas Bíblias em Salmo 75, do versículo 4, e a gente para no 6. Todos acharam? Disse: Eu ao loucos não enlouqueças, e aos planos não levantareis e afronte, e não levantareis afronta ativa, nem faleis com servidura. Eu vou vocês também. Porque nem o Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto na exaltação. Igreja, aqui o profeta estava louvando a Deus, ou, na verdade, ele estava falando que a gente não pode se levantar afronta ativa. Então a gente tem que levar isso para nossa vida. E eu quis deixar esse versículo. Amém. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, Miguel. Deus abençoe. Agora eu gostaria de pedir para a Rafa perguntar se ela consegue orar pela minha avó, que vai estar ministrando. Consigo sim, Nana. Obrigada. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui, Senhor, de tua presença, diante de tua graça, diante de teu poder. Pai, estamos aqui apresentando a vida da tia Lena, Pai, que o Senhor já deu uma palavra para ela, Pai, que ela não possa falar o que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor quer falar para nós. Senhor, vai abençoar a vida dela, Pai, capacita ela, que essa palavra venha ser uma palavra que toque no coração de cada um, que nós possamos sentir a tua presença através da palavra, Senhor, e todo mal, toda retaliação, toda seta do inimigo sobre a vida dela, a casa dela, sobre a família dela, venha cair por terra, Senhor, que essa passagem venha, Senhor, Pai, Senhor, dar muitas bênçãos para nossas vidas. Essa oração que eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, Rafa. Tava com muita saudade de você também, viu? Isso é importante aqui nesse grupo, viu? É importante para nós. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, galera. Eu confesso para vocês que hoje foi muito corrido, eu acabei de chegar. E ontem eu tinha feito um esboço, graças a Deus, que eu tinha feito alguma coisa.
Nem deu para passar limpo, ó. Mas por isso que eu te falo, a gente tem que estar sempre preparado e nunca deixar para a última hora. Porque hoje aconteceu o imprevisto, e aí eu fui para a nossa sede, que a gente está fazendo um preparo para o congresso, e acabei chegando agora. Então, fiz fisioterapia, acupuntura e fiquei o dia todo fora. Mas até o pastor Nilson falou assim, eu vou ministrar, você quer que eu ministre no seu lugar? Eu disse, eu nem respondi para ele, eu pensei comigo assim, não, eu vou participar, eu vou ministrar aquilo que Deus colocou ao meu coração. Não vou me acovardar. E aqui eu estou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a Rafa e a... É muito bem-vinda aqui esta noite. O Dani e o Miguel é nosso, né? Lindeza. Eu acho que o Dani leu em João 20:19, né? Que ele falou que era primeiro, ou segundo, ou terceiro João, mas os capítulos maiores estão em João, tá? Então deve ter sido 20:19. Vamos lá. Já foram falados dos reis aqui esta noite, nós estamos estudando, fazendo estudo do livro de Reis, né? E acho que já foi falado de Jeroboão, Davi, Salomão, Roboão, Baasa, Asa, é isso? Os que eu lembrei aqui, que eu estava fazendo a anotação. E hoje nós vamos falar um pouquinho do rei Amazias, né? Que o texto de referência está lá em 2 Reis 14. Né? Então, 2 Reis 14. E o Pedro e todos que tiveram a oportunidade já disseram bem sobre a região, né? Norte e sul. Norte simboliza Jerusalém, Judá. O sul, então, norte Jerusalém, o sul Judá. Amém? Quem foi Amazias? Né? O nome, né? O significado do nome Amazias. Ó, vamos prestar atenção que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco esta noite. Ele já está falando através das oportunidades que foram tidas aqui, e ele vai continuar falando aos nossos corações. Amém? E já foi falado hoje aqui sobre idolatria, foi falado sobre que tudo é vaidade, né? Já foi falado alguma coisa do rei Salomão, foi falado sobre arrependimento. Então, eu creio que Deus já testificou ao meu coração o que ele diria, o que ele falaria conosco aqui esta noite. Então, o significado do nome Amazias, quem quiser fazer a anotação, fica à vontade, tá bom? Significa força e poder divino. Então, o significado do nome Amazias é força e poder divino. Quem foi Amazias? Né? O rei Amazias. Foi o 9º rei de Judá, sucedendo seu pai Joás. Então, ele sucedeu, né? Como Salomão sucedeu Davi, o rei Joás, o rei Amazias sucedeu Joás. Seu reinado foi marcado por vitórias militares, né? E posteriormente, então ele foi um rei que hoje Deus vai falar muito ao nosso coração assim, de que forma eu daria este nome para esta mensagem. De que forma que nós estamos reagindo com as vitórias que Deus tem nos dado. De que forma nós estamos reagindo com a vitória do que Deus tem nos dado. Estamos reagindo com humildade, gratidão ou ao contrário? E o início do reinado do rei Amazias, ele começou seu reinado buscando restabelecer a ordem e a adoração verdadeira em Judá. Ele começou bem, ok? Então, o rei Amazias começou bem.
Ele queria restabelecer a ordem da adoração, da verdadeira adoração em Judá. Ele executou os assassinos de seu pai. Ele matou os assassinos de seu pai, mas não removeu completamente os santuários idólatras, como fazia o seu ancestral Davi, ok? Então, a reflexão, eu já falei, de que forma nós temos reagido às vitórias que Deus nos concede. E lembrando daquela passagem, né? Que sejamos dos 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou para agradecer. E, geralmente, quando nós estamos... eu sei que eu vou aplicar, eu tenho que ler a palavra, mas eu não vou tomar tempo lendo a palavra 14, porque já fala o reinado de Amazias, né, de Judá, lá no versículo, só para... No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Né? Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele, aí vai falando da genealogia, né? Aí o 3 fala, Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo o que o seu pai Joás havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados. E o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altares. Então, ele executou os assassinos de seu pai, né? Quem matou o seu pai, Amazias foi e executou, mas não estava errado, mas não removeu a idolatria, como fazia seu ancestral Davi. Venceu uma guerra contra os edomitas, né? Então, ele venceu esta guerra, mas não buscou a orientação de Deus após a vitória. Eu quero deixar um gancho aqui para você, eu quero abrir um gancho nessa pregação. Nunca se esqueça de pedir a orientação de Deus antes e depois da vitória. Não peça só a orientação de Deus antes. Peça a orientação após a vitória, porque você pode se perder após a vitória. Tá? Então, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá graça, mas só que nós podemos, por não vigiarmos, né, entrar um orgulho no nosso coração e a gente não entender o propósito de Deus nas nossas vidas, assim como o rei Amazias. Desobediência e idolatria. Após a vitória contra o povo de Edom, Amazias se tornou o quê? Ele se tornou orgulhoso, subiu para o coração de Amazias. O orgulho. Era momento dele se tornar mais humilde, porque ele tinha vencido, né? E desafiou, além dele se tornar orgulhoso, ele desafia o rei de Israel. Ou seja, o reinado do norte. Ele desafia o rei de Israel, Joás, para uma batalha ignorando o conselho do profeta. Olha o perigo que nós temos de quando a gente está no topo, achando que tudo está ganho, que já derrotamos o adversário, que no caso aqui eram os edomitas, e está ganho a guerra. Eu posso, eu sou o cara, esse cara sou eu venci.
E a gente se esquece de atribuir a honra e a glória a Deus, como esse rei começou bem. Ele começou muito bem, mas ele não terminou bem, porque ele, na hora que ele estava no topo, ele foi soberbo. Ele foi. Então, qual é a aplicação para esta palavra? Nunca se esqueça. Você que pede uma faculdade, você que pede um casamento, você que pede um serviço, nunca se esqueça. Quando você chegar no topo, toda atribuição, toda a glória seja dada a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Porque o que aconteceu? Aqui, devido à idolatria, devido ao pecado, devido ao orgulho, sabe? Ele foi desafiar quem? Um homem de Deus, o rei de Israel. Ele foi desafiar para uma batalha ignorando o conselho de um profeta. E quantas das vezes as pessoas vêm nos dar conselho, são pessoas usadas por Deus, são pessoas escolhidas por Deus, e nós ignoramos aquele conselho. Ah, deixa para lá. Não. Quem fala contigo, quem te dá um conselho, são homens e mulheres de Deus. Sabe? São homens e mulheres de Deus. Então, ouve o conselho do... Sabe aquele ditado lá que profeta de casa não tem honra? Então, honra. Honra. Porque quando você chegar lá, como que eu posso dizer? Lá naquele casamento, naquela faculdade, naquele serviço, a honra e a glória do Senhor Jesus. Foi o esforço teu, mas foi o teu pai, a tua mãe, sabe? E o Senhor falando com você, que você chegaria a tal lugar, mas que você obedecesse e que você não adorasse a outros deuses, a não ser somente o Deus de Israel. Então, muitas das vezes, a gente tira o Senhor como o centro das nossas vidas. Quando passamos a idolatrar outras coisas, tudo aquilo que tira o Senhor do centro é idolatria. Tudo que foge do centro, que o centro não é o Senhor Jesus, pode ser aquela música, pode ser aquele jogo, pode ser aquela amizade. Tudo que foge do centro, tudo que você idolatra, que foge do Senhor Jesus é idolatria. E aqui, o rei, além dele não centralizar o Senhor Jesus, ele subiu para a cabeça dele, falando na minha linguagem, subiu para a cabeça. Aí o que aconteceu? Ele foi o quê? Olha o fim dele. O exército de Amazias foi derrotado e ele foi capturado por Joás. Eu achei muito interessante essa parte aqui que fala: Amazias trouxe para Jerusalém ídolos de Edom e começou a adorá-los, afastando-se de Deus. O que acontece com Amazias aqui quando ele chega no topo? Ele vai e traz ídolos, né? Ele traz os ídolos, né? Ele pega os ídolos de Edom, que ele tinha ganhado sobre os edomitas, e ele traz para Jerusalém e começou a adorar. E o que isso fez? Ele começou a se afastar de Deus. O que tem te afastado de Deus aqui esta noite? O Senhor fala: coloca eu no centro, porque tudo aquilo que te afastar de mim, diz o Senhor, sou teu ídolo. O Senhor é o nosso ídolo, é o nosso bem maior, tá? Não existe outro ídolo a não ser o Senhor. O que tem te afastado do Senhor Jesus? Talvez uma música, talvez um amigo, talvez um conselho do mundo. O que tem causado isso? Aqui, no caso, foi por conta da idolatria. E aí, o que acontece aqui? Qual que foi o fim de Amazias? Montam uma conspiração para ele, foi tramada contra um povo, reuniu
contra Amazias e foi formado o quê? Uma trama contra ele. Ele fugiu para Laques, mas foi perseguido, né? Então, Laques era uma cidade mais ou menos a 24 quilômetros de Hebrom, tá? Era mais ou menos. Então, ele fugiu para Laques, que era mais ou menos 24 quilômetros de Hebrom, mas foi perseguido e assassinado lá. Lá, o rei foi perseguido, mas por que ele foi perseguido e assassinado lá? Porque ele, o que fala sobre a desobediência? Após a vitória contra Edom, Amazias se tornou o quê? Orgulhoso. Amazias se tornou orgulhoso. E quais as lições que nós tiramos aqui neste capítulo, segundo capítulo 14, sobre o reinado de Amazias? Quais as lições? O que nos ensina aqui esse capítulo 2? A história de Amazias nos ensina sobre os perigos da arrogância e da desobediência a Deus. É importante buscar a orientação divina em todas as áreas da nossa vida. Então, é importante buscar o quê? A orientação divina. Nós buscamos, lembra que eu falei lá no início? Nós buscamos a oração divina, a orientação divina, que a minha vida, que o Senhor me abençoe, eu vou me esforçar, mas que o Senhor me abençoe, e quando eu receber esta vitória, eu vou atribuir a honra e a glória a Ti. Então, tenhamos muito cuidado com essa história aqui do rei Amazias, porque ele atribuiu ao Senhor, mas depois ele não cumpriu, né? Então, ele teve um coração orgulhoso, aí ele vai, leva toda a idolatria para Jerusalém, e o que os inimigos faz? Trama uma conspiração contra ele em Jerusalém, porque ele tinha trazido o quê? O pecado, a idolatria. Então, quando a guerra ele ganhou e subiu para o coração dele, subiu para a cabeça dele, ele já começou, ele já não estava no centro da vontade de Deus. Parece o caso de Saul, porque Davi, ele errou, ele fez um monte de coisa de errado, mas ele se arrependia, né? E aqui não, aqui você vê nessas lições aqui, de todos esses reis que nós falamos, que não houve arrependimento. Então, o que o Senhor fala para nós aqui esta noite? Que haja arrependimento nas nossas atitudes erradas. Não é porque nós somos servos do Senhor que nós vamos acertar todas as vezes. Não, nós calhamos, como que se diz? Corre o risco de nós errarmos, corre o risco da gente não acertar, mas diante desses desafios e desses erros, como nós temos nos apresentado diante do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos sujeitos mesmo a passar desafios, nós estamos sujeitos a errar, mas como que nós estamos lidando com esta situação? Então, o Senhor fala para você e para mim aqui esta noite, que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos atribuir a honra, a glória ao Senhor Jesus, porque aqui, quando Amazias foge, ele foge para Laques, mas foi perseguido e assassinado. Então, quando nós atribuímos ao Senhor alguma bênção e quando nós recebemos a bênção, vamos tomar cuidado. Como que está o nosso coração? Será que ele está um coração humilde, agradecido ao Deus que é o centro? Como eu falei, se o Senhor sair do centro, já é idolatria. Se é idolatria, se o Senhor não está no centro do teu coração, então você já está cometendo pecado contra o Senhor Jesus, porque ele tem que ser o centro. Então, quando Deus te der aquela vitória
conforme eu falei, aquela faculdade, aquele casamento, aquele emprego, que você venha atribuir toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Porque aqui, né, como eu falei, o que nos ensina isso? A história de Amazias nos ensina sobre os perigos de arrogância, porque muitas das vezes nós somos arrogantes, nós somos soberbos, nós somos orgulhosos, e o que nós estamos fazendo? Estamos desobedecendo ao Deus Todo-Poderoso, tá? É importante buscar a orientação divina em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que buscar Deus na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa vida material. Que em tudo eu profetizo na tua vida, que em todas as áreas da sua vida você esteja sobre a orientação divina. Porque se você estiver sobre a orientação divina, você só vai prosperar. Você vai prosperar em todas as áreas. Você vai prosperar na área material, sentimental e espiritual. Amém? Outra coisa que é muito importante, além da orientação divina, além da gente tirar a arrogância, o que é fundamental? Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Para evitar, por que nós temos que ser fiéis ao Senhor? Para evitar o quê? Evitar consequências negativas em nossas vidas. Ah, não deu certo. Ah, sabe, eu tinha feito isso, eu tinha feito aquilo, mas não deu certo. Mas por que não deu certo? Você obedeceu, você pediu a orientação divina, você foi humilde, você agradeceu a Deus. Então, eu quero que a sua vida, nesta noite, seja cercada por orientação de Deus, por fidelidade a Deus, tá? Para que a sua vida tenha coisas não negativas, mas que sejam coisas positivas. O que o Senhor tem para você, que é fiel, que centraliza o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, o Senhor tem vitória para você. O seu fim não vai ser trágico como foi o de Amazias. Olha que o nome de Amazias significa força e poder divino. Mas quando ele vence a guerra sobre os edomitas, o que acontece? A soberba, o orgulho vai para o coração dele. Então, quando chegar aquela vitória na tua mão, como eu disse, um exemplo, a faculdade, o casamento, o emprego, não sei o que você pede a Deus, né? E que ele seja o centro. Mas quando chegar, vocês jovens, que tem aqui o Dani, o Miguel, que tem o Pedro, que tem a Rafa, todas as pessoas aqui a partir de 10 anos que estão conosco aqui, nunca se esqueça que quando você chegar lá no topo, quando Deus te der a vitória, atribua a honra e a glória a Deus. É isso que os reis estão falando aqui conosco. É por isso que nós estudamos sobre Salomão, sobre Davi, sobre Jeroboão, sobre Baasa, sobre Asa, e hoje mais específico sobre Amazias. A gente estuda, por que nós estudamos a Bíblia? Por que era no Antigo Testamento, então quer dizer que só vale o Novo Testamento? Não. Deus deixou escrito para nós tomarmos de lição para as nossas vidas hoje, no presente, que nós venhamos ver aonde nós estamos errando e nos aproximamos de Deus. Fala, Senhor, dai-me um coração segundo o teu coração, que eu aprenda, que eu seja que tira todo o orgulho, toda a arrogância, tudo aquilo que não provém de ti. Limpa o meu coração. E que o Senhor não é o dinheiro, não é o status, não é, sabe, quem quer que seja. Não, é o Senhor
que é o centro da nossa vida, é o Senhor que rege a nossa vida, é o Senhor que está no centro. Então, atribua a honra e a glória ao Senhor Jesus. Amém? E nunca se esqueça que a orientação divina é muito importante em todas as áreas, que o perigo da arrogância, o que faz a gente, a queda, né? A queda, a morte, pode ser a arrogância, e a fidelidade com Deus é fundamental. Esses reis aqui, inclusive esse rei de Judá, acho que é o rei de Judá, isso, é o 9º rei de Judá, Amazias, ele foi infeliz. Ele foi infeliz, porque depois que teve a vitória, que ele venceu várias guerras militares, entrou a arrogância, entrou a soberba no coração dele. Então, e o que traz? Qual é o resumo dessa história? E claro, né, que ele se afrontou contra quem? O rei de Israel. Ele se levantou contra o rei de Israel, tá? Amazias. E o que traz essa história aqui de Amazias? O que traz para nós? A história de Amazias é um estudo de casos sobre a importância da sinceridade na fé e na obediência a Deus, mostrando que mesmo um rei com vitórias iniciais pode cair em desgraça devido à idolatria e à falta de um coração totalmente dedicado a Deus. Amém? Então, quando você receber aquela vitória que nós já recebemos, que nós já temos, nós já herdamos a salvação de graça, então o Senhor já é o centro, já quem é que está no na nossa casa? A nossa casa, ela tem que estar coberta, porque uma casa sem alicerce, quando você começa a desenhar uma casinha, você começa pelo telhado. As casinhas que eu desenho, começa pelo telhado, sabe? Então, eu faço o telhado, faço a casinha, faço a janela, depois que eu faço o chão. Está errado. O seu alicerce tem que... A casa tem que começar com Cristo. O seu alicerce tem que ser Cristo. Como está a tua casa espiritual? Diz o Senhor para você aqui esta noite. Como está a minha casa espiritual? Será que ela tem alicerce ou será que ela está construída que facilmente ela vai cair? Ela não foi construída na rocha, mas sim na areia. Então, eu quero profetizar que a tua casa espiritual, que a tua vida, quem rege é o Senhor, e a tua casa está firme na rocha, que é Cristo. Nós temos que estar firme em Cristo. Cristo é o nosso fundamento, Cristo é a nossa rocha, Cristo é o nosso maior motivo da nossa adoração. E que nada mude esta adoração. O Senhor Jesus, que nós temos centralizado Ele como o nosso bem maior. Que nada mude. Quando você passar por alguma determinada situação, você fala: eu estou aqui, porque o Senhor, porque Cristo foi e é o meu alicerce. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu venci esta guerra, é por isso que eu venci esta batalha, porque o Senhor é que rege a minha vida, é o Senhor que é o meu alicerce. Cristo é o nosso alicerce, diferente desse rei que teve um fim trágico. Eu profetizo para a sua vida, seja fiel, seja firme e constante, permaneça na rocha, permaneça em Cristo, que você vai ver aonde você chegará, coisas inimagináveis, que você nem pensa, nem imagina, é aquilo que o Senhor tem preparado para os que o amam. Amém? Diz o Senhor aqui nesta noite. Então, seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. E limpa o teu coração, enche de humildade
que você vai ver. Eu quero profetizar para a vida do Dani, para a vida do Miguel, para a vida do Pedro, do Renato, da Rafa, da Yasmin, da Estela, da Larissa, bênçãos incontáveis, porque vocês têm priorizado o Senhor. O Senhor tem sido o centro da vossa adoração. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu achei que eu não conseguiria, mas o Senhor Eu creio que o Senhor falou aos corações aqui. O pastor está pedindo perdão porque ele teve que sair porque a bateria acabou. Acabou a bateria do celular. Por isso que ele pediu perdão, tá bom? Então, lembra do fim que teve Amazias e tinha promessa, né? Mas Amazias preferiu ir para a idolatria, preferiu tirar o Senhor do centro, preferiu não obedecer. Por isso que o reinado dele foi ruim, tá bom? Então, que vocês sejam abençoados por esta palavra, independente dos desafios e erros que vocês terão, mas que vocês reconheçam e que vocês se arrependam. Que eu me arrependa. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado por ficar até agora e me ouvir. Eu sei que não é muito fácil, mas eu sei que Deus falou aos corações. Amém. Amém, vó. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Que Deus continue usando na vida da senhora. Foi uma bênção. E isso me lembrou muito Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Não são objetos, não são status, não são deuses, não é o dinheiro. O Senhor que tem planos de nos fazer prosperar e não de causar dano. Então que possamos ser fiéis a Ele, porque Amazias não foi fiel ao Senhor, e mesmo o Senhor tendo planos de esperança e futuro para ele, como tem pra gente, ele foi idólatra e teve um final ruim. Glória a Deus, vó, foi uma bênção. E para finalizar, eu vou pedir pro Renato fazer a oração. Consegue, Renato? Amém. Vamos orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecer, Senhor, por esse momento, a tua palavra, Senhor, venha aos nossos corações, que possamos colocar em prática, meu Deus. O Davi fala, né? Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, fica conosco. Abençoa aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão estudando. Nos dê força, Senhor, nos dê graça. Te agradecer também pela tua misericórdia do Senhor, que nos renova a cada manhã. Quando abrimos os olhos, nós vemos que a tua misericórdia, Senhor, nos renovou, fica conosco, nos ajuda, nos dê uma noite abençoada. Eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vô, consegue dar a bênção? O microfone tá fechado. Amém. Então vamos com a bênção apostólica. Amém. Estenda as mãos, feche os olhos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Vamos dizer amém. Amém. Gente, Deus abençoe, Pai, Senhor, um abraço a Rafa. todos. Amém. abençoe. Miguel, Renato, Leia. Tchau, beijo. Deus abençoe, Pedro, Nana. Uma beijo. Amo vocês. Beijo.